Fala galera, hoje eu queria fazer um contando filme, né? Dessa vez seria de um filme novo, é uma ideia que eu tenho e tal. Antes de começar, eu quero explicar um pouco algumas coisas que seriam explicadas no meio do filme, né? Ah, o filme se chamaria Ferro. Ele é um filme tipo de atletismo, de triatlo, onde você anda de bicicleta, corre, você corre de a pé, anda de bicicleta e nada, né? Tem essas três coisas. E esse evento, ele se chama Ferro, Iron em inglês, né? Esse evento, ele acontece a cada 5 anos, ele começou em 1980, né? Desde então, só teve um cara que conseguiu 2 vezes seguidas ser campeão, que foi o cara de 2010 e de 2015, né? Se passaria em 2020, no momento, vamos dizer assim. Então ele conseguiu ganhar em 2010, 2015, estaria aí querendo ganhar em 2020, né, de novo. Ele não seria o protagonista, né? O protagonista seria um cara chamado Robert. Ele é um cara que, tipo, ele entrega marmitas, vamos dizer assim, um entregador tipo de Uber Eats, só que ele tá atrás de outros empregos, né, também. Então ele tá atrás de uma coisa a mais. Ele tem um chefe que gosta dele pra caramba e tal, que dá uma força pra ele, também tem amigo e tal, e enfim, contém um pouquinho do resumido do filme, de como funciona e tal, então vamos começar no começo, né? Iria começar com ele no meio do ônibus, né? Ele lá no ônibus, aí uma mulher ia perguntar por que tem partes do ônibus que é mais alta, estaria falando ali com outra mulher, e ele do nada ia aparecer e responder tipo, é porque as rodas ficam embaixo, assim. Aí ela, obrigado. Aí seria, tipo, mostrando, assim, o protagonista, que seria o Robert. Então ele estaria saindo como que se diz? Ele estaria saindo do ônibus depois disso, que chegaria no ponto, né? E aí ele indo, ele ia achar um negócio, tipo, passando, assim, na TV. É bem grande que ia ter um evento, que o evento chamado Ferro chegaria, né? Esse evento, você precisa pagar, tipo, R$ 2.000 para entrar nele e ter várias condições. Por exemplo, você tem que saber nadar, você tem que ter a saúde em dia, né? Você não pode ter, tipo, pressão alta, diabetes, porque vai acabar que você morre. Enfim, ele dá uma olhada assim, rapidinho, ele fica interessado, então ele vai voltando, né? Indo pro trabalho dele. No trabalho dele, ele tá se arrumando para começar a fazer a entrega, ele começa a falar com o chefe dele diz que já assistiu alguns, que é bem interessante, e que acha que ele tem talento suficiente para começar a participar, né? Porque como ele é um cara é, é rápido, ele anda muito de bicicleta para lá e para cá e tal, então ele é um cara bem rápido, um cara que sabe de como fazer, né, as coisas e tal. Então o chefe dele fala que talvez ele consiga e tal. Nisso ele fica um pouco mais empolgado. Aí ele já, o depois ele entregar, trabalhar tal o dia todo, ele vai para casa de um amigo dele chamado Léo. Esse amigo dele é um cara gordinho, barbudo, e esse amigo dele, o Léo, ele é um cara que, tipo, vamos dizer assim, ele não trabalha, mas ele vive muito de bolsa de valores, né? Então ele chega lá, pergunta também o que ele acha. Aí o Léo, né, diz que é uma boa, porque ele ah, isso ele pode investir no Robert, e se o Robert ir bem, ele pode ganhar bem e tal. Então seria uma boa, além de que a mesma coisa que o chefe do Robert disse para ele seria um cara bom, de saúde e tal. Nisso o Robert acaba se inscrevendo, né? Ele pede um tempo pro chefe dele, tipo umas férias, um pouco precipitado, o chefe dele deixa. E nesse evento ele se chama Ferro, porque além de ter esse triatlo e acontecer há 5 anos, ele é um pouco mais diferente, então seria uma coisa mais minha. Ele é uma corrida gigante de 15 dias, mais ou menos, de tão trajeto que é. Então ele anda quase, se passaria no Brasil, ele andaria quase inteiro no Brasil, andaria inteiro no Brasil, perdão, e duraria entre 15 e 16 dias, de tão gigante que é esse negócio. Aí você pensa, tanto tempo disso, eles têm que ter um lugar para descansar, comer e tal, então tem. Eles têm tipo um negócio onde ele tem
um apito onde ele tem que fazer o caminho certo e tal, e tem seus lugares para dormir, tem seus lugares para se alimentar, então são lugares certos. Caso ele tente burlar, coisa que acontece, o negócio apita e ele é desclassificado na hora, então tem isso também. Com o tempo foi tendo essas novidades, né? Porque, óbvio, muita gente ia burlando e tal, então acabou tendo isso. E aí teve essas novas coisas, assim, essas novas regras que deixou mais, vamos dizer assim, divertido, né? Nisso, o Robert entra, paga os R$ 2.000, começa a dar uma treinada, né? Um pouco mais, por exemplo, de piscina, por mais que ele sabe nadar, ele vai dar um pouco mais de treinada e tal. E ele começa a pesquisar, ele vê que o negócio é difícil mesmo, que tipo, participa várias mil pessoas nesse trajeto e no final, né, de 16, 15 dias depois, acaba com entre 100 a 200 pessoas. Então o negócio é bem hardcore mesmo. Nessa treinada ali já mudaria pro take dele se arrumando, se preparando e tal. Ele vem daquela multidão. Nesse evento de 2020 participaria 9.000 pessoas. Então seria muita gente participando ali e tal. Todas com um colarzinho. E como teria 9.000 pessoas, além de ter muitas pessoas que, não ser desse país, são pessoas mais velhas, no lugar de nadar, já que muitas poderiam não saber ou teriam um pouco mais de idade ou medo de morrer, eles poderiam fazer outro circuito, só que demoraria 15 minutos a mais. Por exemplo, o cara chegaria, passaria da meta e iria voltar a andar, o cara ia ter que fazer tipo 15 minutos a mais, que seria outro percurso, então tem isso. Mas apesar de tudo, começa o evento e tal, o evento começa e nisso como que se diz? O Robert, quando o evento começa, vai todo mundo, o Robert também. Nisso ele vê umas pessoas cortando o caminho, fazendo um caminho demorado, enquanto algumas vai pulando na água para ir nadando, ele vai pular na água e vai nadando também. Nisso ele tem uma disposição, ele é um cara muito rápido e sagaz, então ele vai sendo mais rápido, então vai passando o pessoal nadando e tal. Depois dessa nadada, ele vai de a pé, então ele começa a ir de a pé também passando um monte de pessoa. Então ele é um cara bem firme, bem rápido. Mas claro, tem pessoas que são mais treinadas que ele, né? Então as pessoas mais treinadas que ele estão lá na frente, enquanto o Robert está um pouco mais lá atrás, né? Nisso ele vai indo, vai indo, vai indo. E aí começa, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias. Aí as pessoas que estão ao lado dele, algumas vão desistindo e tal, outras acabam saindo do caminho, então apita, eles são, como que se diz, desclassificados. E aí passa 5 dias, 6 dias. No sétimo dia, ele ir lá correndo. Nessa vez, né, ele estaria correndo, mas nisso ele já andou de bicicleta também, já voltou a nadar, óbvio, já dormiu, já comeu. Ele tá passando por uma rua que é um pouco mais estreita e nessa rua só tá ele, assim, no momento, né? Aí ele vê, tipo, uma casa meio que pegando fogo, assim, sabe? E, tipo, lá dentro uma mulher gritando. E nisso ele fica meio que sem saber o que fazer e tal. Ele lembra, né, que se ele passar um pouquinho da meta, ele não vai conseguir, como que se diz? Ele vai ser desclassificado, mas mesmo assim ele fica muito preocupado com a casa pegando fogo e com uma menina lá, então ele consegue, tipo, ele vê que tem uma parte que ainda dá pra ele passar, que ainda dá pra ele ficar, então, por exemplo, a casa aqui tem uma árvore aqui, tipo, é o mínimo, né, que ele não pode passar, então ele sobe na árvore e com o pé, aqui ele, tipo, consegue meio que salvar, sabe, a menina, falar pra menina vir, a tentar ajudar ele, né, pra ele ajudar, então a menina meio que fica meio assim, ele fala, não, confia em mim, pula, que eu consigo te salvar e a gente desce, ou esse fogo vai ficar muito grande. Aí no final ela pula, ele consegue agarrar ela, né? Eles descem, ele fala pra ela ligar pro bombeiro, ela, tipo, agradece, fala que o nome dela é Bianca, tipo, e meio que tem um clima, assim, sabe, entre os dois, assim, tipo, aí meio que tem um clima, assim. Nisso, em outra parte vem o namorado da Bianca, com um amigo dele, né, e aí, tipo, eles dão uma olhada, assim, e falam, tipo, obrigado. Mas, tipo, assim, sabe?
todo ciumento e tal. Aí a Bianca, né, fala, ó, esse cara aqui me salvou, ele provavelmente tá no, correndo o triatlo de ferro. E eu agradeço muito ele. E aí, tipo, ele salvou ela, né? Ele consegue salvar ela e tal. Aí eles são um. Como que se diz? Desculpa, tive que parar aqui, mas continuando. Nisso ele volta pra corrida dele, né? Aí meio que fica aquele climão, o cara fica meio assim, mas enfim, vai indo. Aí ele, no caminho, nos percursos, passando um pouco, tipo, de dia, ele vai, tipo, lembrando dela, assim, e começando a passar o povo, assim, ficar mais rápido e tal. Até que tem uma hora que ele vai descansar, né? Eu acho que isso poderia pôr sei lá, no 11º dia. Aí ele vai descansar e tal. Nisso, ele fica em uma casa, tipo uma casinha assim, descansando. Já tava de noite. Aí ele ouve um. Aí ele abre. Aí quando ele abre assim, ele vê tipo a Bianca, né? E aí ele fica meio que sem saber, tipo, fazer caramba, como você me achou? Ele fala, não, é que vocês estão passando na TV, eu consegui te encontrar e eu realmente queria te agradecer, né? Aquele cara lá, ele é meu ex-namorado, mas ele é tipo um cara muito ciumento que fica me perseguindo e tal. Então, ele tipo é um saco, né? Mas eu queria realmente agradecer, você realmente salvou minha vida. Aí ele fala, tipo, assim, obrigado. É, eu não, tipo, eu quis mesmo te ajudar. Eu sei que eu poderia ser desclassificado, mas eu quis te ajudar e tal. Aí ela dá tipo um beijo assim na cabeça dele e vai embora, né? Aí nisso ele volta a dormir. Aí quando tipo ele volta a dormir assim, a câmera volta. Aí tá tipo o ex-namorado dela com um amigo dela assim. Aí o cara fala assim: ah, a gente precisa dar um. Como que é? A gente precisa dar um corretivo nesse cara, né? Nisso, passa outro dia, ele tá correndo lá de boa, ele tá dessa vez na bicicleta, aí tá lá de bicicleta e tal, tá também em um caminho onde não tem quase ninguém. Nisso já faz há 12 dias que já tá, né? Então tá bem cansativo. Dessas 9.000 pessoas, a maioria já desistiu ou foi desclassificada e tal. Ele tá numa posição, tipo, posição, vamos dizer assim, 20, sabe? E aí vem um carro, que eu, sei lá, eu botei um carro grande, aí tipo, passa assim, pum, bate nele assim com tudo, aí ele cai com a bicicleta e tal. Nisso que ele cai com a bicicleta, ele tipo, ele fica meio assim, tentando olhar o porquê, né, o que aconteceu para isso ter acontecido. E aí saiu o ex da Bianca e o amigo dela, né? Aí o cara falou, não, você tá perseguindo, não, você tá mexendo com a menina, ela é minha, e no mesmo tempo o Robert fala, não, ela é solteira, você que fica perseguindo ela. Aí ele fala assim, vou te dar um corretivo. Aí tipo, ele tira um negócio grande assim, tipo, vai tentar bater nele. Só que o Robert também é um cara bem habilidoso, então ele consegue tipo, pegar os dois assim. Aí ele consegue chutar o outro amigo, é, um amigo desse cara. Aí dá um chutão e ele cai com tudo do outro lado lá. E nisso o Robert consegue dar uns socos assim e consegue tipo ligar o para-brisa pra subir assim, pega nessa parte do cara e meio que dá uma enforcada assim pra ele ficar preso, né? Aí tipo, ele tá meio preso e fala, vou te pegar de novo, vou te pegar de novo. Nisso o Robert ele lembra que, tipo, ele tá na corrida, assim, ele meio que vê que a bicicleta dele tá meio zoada, ele dá tipo, uns 2 chutinhos, assim, e nisso ele vai de novo, né? Ele continua um trajeto e tal. Nesse trajeto vai passando também um pouco de tempo, aí já tá, tipo, no penúltimo dia, aí ele já tá, tipo, de 20, do 20º lugar já tá no 10º, então ele continua, tipo, com tudo. Mesmo esquema, correndo, bicicleta como que se diz? Na água também, né? E nesse mesmo esquema que ele tá indo e tal, ele acaba vendo o cara que seria o. Que eu falei, eu botaria, chamaria ele de alemão, que foi o cara que ganhou em 2010, em 2015, e tipo, eles estavam de bicicleta, então ele tava aqui. Ele sabia que o Robert tava, tipo, crescendo muito, assim, e tava vindo com tudo, que era o cara que mais tava passando posição de todo mundo, e o cara da frente, que seria o alemão, tava em quinto, o Robert em sexto, né? E aí, tipo, o cara
tenta, tipo, jogar o Robert o tempo todo assim, e o Robert querendo passar. Até que ele percebe, ele sempre tá me jogando, então eu vou ir junto com ele. Quando ele vir pra cá, eu vou tentar, assim. Então ele vai, tipo, quando o cara vai tentar fechar ele, ele vai junto, depois passa assim, consegue passar. O alemão não consegue mais ir atrás, ele meio que fica bravo lá atrás. Ah, não, não, porque você me passou? E aí ele consegue passar. Nisso ele estaria indo, tipo, com tudo assim, quase, tipo, chegando no final, e aí passaria o dia 15, né? Nesse último dia eles realmente correram muito, então tava sendo, bem, como que se diz? Tá, tipo, bem pressão mesmo, e aí o Robert consegue, tipo, passa o quarto, passa o terceiro, e aí ele meio que tá chegando assim, aí é a última parte, tá faltando um pouquinho, né? Depois do 15 dias, de 15 dias tá faltando um pouquinho, eles têm que parar a bicicleta e ir correndo, e aí, tipo, tem uns metros a mais. Aí nisso tá o carinha lá, o primeiro lugar, parou a bicicleta, já tá indo. O outro, segundo lugar, parou a bicicleta também. O Robert parou, só que o Robert foi um pouco mais rápido, ligeiro, aí conseguiu passar. O segundo lugar ele foi correndo, 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 correndo. Tipo, ele ia numa velocidade do caramba, e o carinha lá em primeiro também, e o Robert segundo, chegando quase no finalzinho. Então, tipo, o final tá aqui, o primeiro tá aqui, o segundo tá aqui. O Robert tá aqui, então o Robert vai chegando, 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 chegando. Aí quando chegar no final, tipo, o Robert vê que não vai conseguir chegar em primeiro se ele tiver daquele jeito. Aí, tipo, ele dá um impulso, assim. Não sei se vocês viram, teve um atleta aí que ele tava, tipo, ele fez quase a mesma coisa. Ele tava correndo um circuito, aí ele, tipo, ele deu um impulso com tudo assim e foi com a mão. O Robert, tipo, faz a mesma coisa. Ele dá um impulso com tudo assim e pá, consegue meter a mão assim, e aí ele, vum, fecha em primeiro lugar. Aí ele cai com tudo assim, cansadão, assim. Aí, tipo, quando ele passa nisso, as pessoas que estão assistindo, o público também, sabia que eles iam chegar essa hora, então meio que tem um estádio, assim, no final, o cara narrando, com uma emoção que já tá chegando no final. Aí, tipo, vum, fecha com tudo, assim, o Robert ganha. Aí vem todo mundo em cima dele. O chefe dele lá do Uber Eats tá assistindo na TV, vê ele ali, comemora e tal. O amigo dele, o Léo também. Aí vem todo mundo pegando ele assim, o Léo tipo dá um abraço nele e falou: "Ah, a gente vai conseguir muitas coisas nessa bolsa de valor e tal". Aí o Robert tá olhando assim, ele vê tipo a Bianca também lá do outro lado, quieta, aí o pessoal vai pegando ele no colo assim, vai tipo subindo assim, sabe? Quando pega o carinha no colo e vai tipo subindo assim, aí vai pulando, aí dá uma tipo uma parada assim. Tipo, ele venceu, enfim, ele conseguiu vencer, depois de muito sacrifício. Ele, enfim, queria arrumar um negócio pra fazer, ele conseguiu. E aí, tipo, dá uma parada assim e aí muda. Pum. 5 anos depois. E 5 anos depois tá tendo um outro evento. Tá começando um outro evento, né? Aí lá preparado e tal, nesse evento, cada evento que vai passando tem um pouco mais de tecnologia, dessa vez a tecnologia nova, além de tudo que já tem, ele tem um comunicador para ele se comunicar, tipo, com a pessoa, com outra pessoa falando, que seria tipo o treinador dele. Dessa vez o treinador seria o Léo. E o Léo, tipo, vamos conseguir dessa vez, você tá um pouco mais treinado, só faz o caminho reto dessa vez. Enfim, vai dando mais dica para ele lá, tipo, é, se preparando, né, para a corrida. Ele também estava um dos primeiros da fila lá, já que da primeira vez ele estava lá atrás, dessa vez como ele já tinha ganhado, já era popular, já era conhecido, ele estava lá nas primeiras da fila. Aí ele, tipo, dá uma olhada assim na torcida, nessa torcida ele vê a Bianca grávida, com um filho na mão, que seria tipo o filho dele, ela grávida de outro, ela dá um tchau assim, ela e a filhinha dele, né, a filhinha do Robert, o Robert, tipo, dá um tchau assim também. E aí, tipo, ele olha assim, tipo, a câmera vai focando nele, aí todo mundo preparado assim, aí quando pum, larga assim, aí o filme acaba. Aí no final, pra acabar, como o nome é Iron, eu quis dar uma ilusão, né? Ferro, acabaria com uma música do Iron Man, do Iron Man não, perdão, uma música do Black Sabbath, aquela do Iron Man, então acabaria com aquela música assim, aí o filme iria se acabar, né? E esse seria o filme. Ele é bem simples, se você parar pra pensar, né? Mas é um filme que eu pensei em fazer um filme, se eu tivesse, né? Fazer um filme mais simples, que não gastasse tanto, mas que seria interessante também. ah, que seria tipo de tudo interessante, seria um baita de um filme interessante, pelo menos pra mim. Um filme brasileiro, sem ser de comédia, um pouco mais de atletismo e tal, que eu acho interessante, legal. E não gastaria tanto, seria um filme tipo livre para todos os públicos, no máximo 10 anos.
porque não teria muita violência, seria bem simplesão também, com o seu começo, meio e fim. Então eu tive essa ideia de fazer esse filme. O filme se chama Ferro e eu acho super interessante. Era isso que eu queria falar sobre esse filme, era isso que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa seu like. É isso aí, galera. Valeu e tchau. Logo mais solto mais filmes, logo mais solto mais contando os filmes. Enfim, valeu, galera.